Muito bem, pessoal. Tô honrado, tô muito feliz de fazer mais esse Design Instrucional Talks. E agora é uma pessoa referência da área, uma pessoa que também é professora da EBAC. Eu tive a honra de participar da revisão do curso dela, de dar uma olhada no material, de assistir às aulas, de ver que o conteúdo está riquíssimo, não só para o nosso pessoal aqui da educação, mas para todo mundo que queira aplicar o storytelling em qualquer indústria, né? Como ela vai falar depois eu vou deixar ela se apresentar melhor e tudo mais. Na verdade, ela pegou o storytelling que é aplicado em outras indústrias, né? Para refinar para a educação. Então, ele está muito robusto, muito sólido e extremamente válido para a educação. Como sempre eu falo demais, eu vou deixar a Daniele, que é a queridíssima professora aqui do curso de Storytelling da EBAC, se apresentar, tomar o tempo que ela precisar, porque a nossa comunidade brasileira precisa de mais gente assim. Então, fiquei quieto. Daniele, por favor, professora, fica à vontade para se apresentar aí. Obrigada, Alan. Olha, primeiramente, gostaria de agradecer imensamente por você ter me convidado para estar aqui com você. A gente se conheceu aí na EBAC, né, durante essa realização do curso, que já está lá no finalzinho. E é uma coisa que me emociona, porque os professores são tão maltratados no Brasil, não é? Sim. Judiação. E aí chega na IBAC, a gente tem essa equipe imensa, maravilhosa, você com todo esse apoio para todo mundo. É muito gostoso a gente sentir esse carinho e essa valorização aí do professor, né? Então, te agradeço aí por ter me convidado para a gente conversar um pouquinho aqui. Eu que Bom, eu agradeço. sou eu sou professora da educação básica também de universidade, já trabalhei muito com universidade, muito com curso de idiomas, sou professora de inglês e de espanhol, área de letras, também já dei aula de português, bastante. Hoje eu estou na educação básica e com formação de professores, né? Então, esse curso da IBAC, inclusive, é voltado para os educadores, professores, gestores, enfim, pessoas que trabalham com educação de forma geral. Eu sou mestre em linguística aplicada, que é algo que eu aplico de verdade no dia a dia, tanto nas aulas, dou aula de inglês na minha escola bilíngue, em São Paulo, quanto quando a gente fala de storytelling, enfim, a gente consegue relacionar aí bastante a linguística. Eu sou especialista em metodologias ativas, que foi o que eu já conhecia o storytelling, já trabalhava, mas foi o que me despertou tanto para o storytelling quanto para o DI, que eu sei muito pouquinho, mas enfim, é uma área que me encanta, eu gosto bastante também. E, e é isso, assim, é muito gostosa a área da educação, né? É uma área que ainda encanta. E pena que a gente tem cada vez menos pessoas, né, nessa área, mas acho que aos poucos a gente está conseguindo reerguer a área de educação Eu no estou muito Brasil. otimista, viu? Estou muito otimista com o movimento de edtechs, com o movimento corporativo, com as universidades corporativas. Eu estou Isso. vendo uma elevação da barra, né, dessa qualidade do conteúdo gratuito. A gente ainda tem outros Uhum. desafios na questão da motivação, que é o que a gente vai falar depois, né? Porque tem Sim. um oceano de conteúdo, mas o pessoal ainda não está se encontrando nesse oceano, não está Uhum. conseguindo encontrar um caminho interessante que seja escalável, né? Mas isso é um outro Claro. assunto. Eu fiquei Uhum. curiosíssimo para te perguntar. Você é uma pessoa extremamente capacitada, fala línguas interessantíssimas, tem mestrado. O que te move para ficar ainda na educação? Qual que é o seu chamado? Assim, conta mais para o pessoal, porque a nossa turminha tem esse mesmo chamado, né? Então vamos reforçá-lo. Vamos reforçá-lo. A educação é muito encantadora quando você pensa naquele aluno que chegou no primeiro dia de aula, e aí você chega no último dia de aula do ano e você fala, olha como você aprendeu. Então é empolgante você perceber que a educação é sim capaz de transformar uma pessoa. A gente tem vários aspectos, fatores que estão ligados e que essa questão da motivação é intrínseca, extrínseca, enfim, tem muita coisa que a gente tem aí que envolve, né, o desenvolvimento do ser humano, mas eu acho que é isso que me motiva, ver que realmente se ele quer, se ele tem a oportunidade, que é outro grande problema que a gente tem, né? Muitas vezes a falta de oportunidade, enfim, mas se ele tem oportunidade, ele desenvolve. Muito Né? bom. Então, acho que isso é que me empolga muito É mais. sensacional. Eu sou formado em TI, já tentei ficar só em TI, ficar só na programação. Não consigo. Não Naturalmente, consegue. eu já vou para o treinamento. Quando É, eu trabalhei com programação, eu acabei abrindo o departamento de treinamento, de criar documentação. Então, eu não consigo sair disso. Então, eu sou muito grato sim. às edtechs,
para poder dar uma melhorada na qualidade, na recepção, como você disse, né, dos Uhum. professores. A gente está tratando, está valorizando a pessoa pelo conhecimento, né? É o que o movimento EdTech tem feito, e eu acredito que isso vai acabar continuando e vai forçar até as instituições de ensino superior a fazer o mesmo. Porque as pessoas estão Claro. deixando de ir para o ensino superior, tanto o aluno como o professor, para trabalharem com EdTechs, porque o resultado está sendo interessante, mesmo que seja um resultado para um início de carreira, para a entrada no Uhum. mercado, mas está funcionando muito bem. Então, acho que esse movimento acaba chacoalhando tudo ali e valorizando mais o professor, né? Eu estou muito É contente com verdade. isso. É. E se a gente analisar, tudo na educação, nada, na verdade, é novo, né? Quando a gente fala de metodologias ativas, nada é novo na educação. Sim, Mas é muito recente que se começou a trazer as formações, por exemplo, de professor, de uma forma mais, ou seja, mais ativa, com sim. homologia de processos, os professores treinando, participando, vivenciando, para poderem aplicar. Então, parece que é tudo muito novo. Não é, mas a gente ficou anos naquela mesmice da educação, dando aula de uma mesma forma. E agora a gente tem essa possibilidade de fazer mil coisas diferentes, né? Metodologias muito rígidas, né? Eu me lembro que eu participei de um seminário uma vez e eu projetei na tela, assim, para 600 professores, assim, do ensino público, e eu projetei na tela a pirâmide de Maslow para começar a falar de algumas coisas e logo Uhum. conectei a pirâmide com a taxonomia de Bloom e falei de alguns exemplos que eu aplicava em sala de aula, que eu era professor de inglês na época. Eu me lembro que todo mundo parou, todo mundo, não, não, não passa de slide não, por favor. E todo mundo tirando foto, desesperado, assim. Eu, Né? gente, como assim? Isso é meio que básico, né? Não, a gente não viu isso, a gente não sabe como aplicar. E aí acabou, tudo Não. que eu tinha planejado por semanas para passar naquele seminário acabou. E a gente Aham. ficou fazendo perguntas e respostas, Uhum. né? Uma O coisa que que é eu o considerava ideal, básico. porque era a necessidade deles naquele É, momento. Então, não adianta você, né, ou seja, ir para frente se eles não vão entender aquele conceito. sem dúvida. Então, E eu fiquei enfim. impressionado porque eu achei que aquilo era tão básico que eu passei assim, isso aqui vocês já conhecem, a pirâmide de Maslow. Então, não, 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 que isso? Aí eu falei, então, pirâmide de Maslow. Apresentei, não, não passa não, vamos falar mais, e como é que você usa e tal. Então, me impressionou porque eram professores e professoras do Estado, né? Mas eu fiquei Hum, muito alegre de poder participar daquilo e fazer como você falou, né? Não ficar constrangido por não passar toda a minha apresentação e conseguir fazer o que uhum, precisava ali na hora. Mas isso tem uhum. mudado muito, né? Eu vejo, tem muitos professores do ensino básico, do ensino público, fazendo tutoria agora. Então, eles continuam Sim. lá, né, na frente, ali, no campo de batalha mesmo, e eles conseguem fazer tutoria para aprender outras coisas, para ter conhecimento, né? Tem muito É. professor que pediu para ser tutor do seu curso, para ter acesso ao seu curso, porque não Uhum. conseguiria financeiramente, né? Então, Aham. as pessoas estão buscando e estão virando agentes de transformação em suas comunidades, nos seus trabalhos convencionais como professores, né? Verdade. E você fala uma coisa engraçada, né? Você trouxe para eles, né, a pirâmide, a taxonomia dos anos 50. Né? Quando eu estava na faculdade, nos anos 90, lá no começo dos anos 90, já se falava da taxonomia, mas se mencionava, não era algo que a gente de verdade praticava, Sim. pensava, né, nos objetivos de aprendizagem, o que o meu aluno será capaz de fazer, de desenvolver, de identificar, não se falava nisso, né? Era sempre o objetivo do professor. Meu objetivo é fazer o aluno entender tal coisa, Sim. né? Mostrar para o aluno, não sei. Não, a gente tem que mudar essa perspectiva. E você acha que isso tem mudado nos âmbitos mais públicos por alguma coisa específica? Eu tenho notado que há uma colaboração maior. Eu já cheguei a trabalhar brevemente em escolas públicas, em escola particular também, em escola bilíngue, como você está fazendo agora, e eu notava que não havia tanta colaboração, não havia uma sessão ali de tempestade de ideias, de trocas de ideias, e com o tempo isso foi mudando, as pessoas foram aceitando mais, foram colaborando. Você acha que isso é institucional, é uma coisa governamental que tem mudado, que tem deixado as coisas mais flexíveis, mais dinâmicas, ou é uma coisa mesmo do pessoal se organizando e correndo atrás? Qual que é a sua visão disso, Daniele? Eu acho que tem os dois lados aí, né? Do jeito que estava, não dava para Uhum, continuar, né? A diferença aí do público para o privado já é muito grande há muitos anos e ela só tem aumentado. Então, eu acho que teve que ter eu acho que foi um movimento um pouco natural. A gente sabe que o governo investe na educação, mas não de forma apropriada, ou sim, não com a quantia de dinheiro, vamos dizer, de verba que precisava.
Mas me parece que eles têm investido um pouco mais. Pelo menos eu ouço muitas pessoas que eu conheço que fazem formação indo para as instituições públicas, sendo contratados por secretarias. Já trabalhei também com secretarias Uhum. e, né, da rede pública, enfim, tanto estadual quanto municipal. E é muito interessante de ver que o professor tem essas necessidades. A grande questão é, isso vai se manter ou não? A gente tem que chegar para esse público e falar qual é a sua realidade. Porque não adianta eu trazer as metodologias ativas com alto nível tecnológico, uma coisa extremamente, não é? Porque isso não vai acontecer Sim. na escola pública. Então, eu tenho sentido que eles têm feito essas comunidades, não sei se a gente pode chamar dessa forma, comunidades de aprendizagem, porque eles querem saber bastante mais. Muito bem. Por outro lado, é um professor que trabalha muitas horas, que não tem tempo de planejar aulas melhores, aulas com uma diversidade grande de, né, experiências de aprendizagem e tudo mais. Aí é que é o complicador. Enquanto a gente não tiver consciência de que o professor não pode passar 40 horas numa sala de aula, vai ser difícil. Ele Sim. pode passar 25 e 10 horas preparando de verdade, né, aprimorando. Então, acho que tem essa questão. Mas sim, acho que tem havido um esforço dos dois lados, das duas partes, tanto institucional quanto também dos próprios professores ali individualmente. Muito bem. Você sente isso também na área de TI, em relação, por exemplo, né, você é da área de TI, como é que você sente isso com esse pessoal do público? Eu sinto que há uma dificuldade tecnológica, tanto é que eu fui convidado recentemente para até trabalhar num projeto em que havia um treinamento tecnológico para os professores, porque eles estavam com um pacote de novas tecnologias, eles não sabiam aplicar e não estavam usando o pacote Uhum, tecnológico, né? E agora está vindo, por exemplo, o governo do Paraná contratou a Lura para distribuir todos os cursos da Lura de tecnologia para os alunos gratuitamente. Todos os alunos do estado do olha, Paraná, né, têm acesso agora ao login ali para fazer todos os cursos da Lura. Só que os professores de matemática e de tecnologia que deveriam fazer essa mediação não uhum, tinham esse conhecimento básico. Então eles estavam procurando ah, pessoas para fazer, né, mais essa mediação e esse desenvolvimento de profissionais. Então, o que acaba acontecendo é o ensino autogerido, né? Então, o aluno ele vai atrás, quem está interessado faz ali o que dá e se vira. Muitas vezes, eu já presenciei isso, eu sou aluno de escola pública também, uhum. a gente pegava alguém que se desenvolveu um pouquinho melhor e essa pessoa virava o mediador na questão tecnológica, em sala de informática e tudo mais, né? Então, há uma grande dificuldade, né? E você mencionou muito bem essa questão salarial, né? Que mesmo que uma escola limite o tempo de sala de aula de um professor, ele vai acabar pegando em outra escola porque não dá para É, sobreviver, né? exatamente. E tem havido, né, uma grande resignação que já está chegando no Brasil. Tem muito professor me chamando assim, ó, quero fazer alguma outra coisa, vou virar professor de TI, vou virar designer instrucional porque não está dando mais, né? Teve uma interação que eu tive com uma professora que acabou virando, professora de escola pública, que acabou virando tutora da EBAC, que me mexeu muito comigo. Ela falou assim, ó, eu cheguei num nível de conhecimento que eu não posso mais estar na sala de aula porque eu sei que eu não estou dando o meu melhor. Olha, Porque tem persona, tem pesquisa, tem mapeamento de experiência de aprendizagem, tem todas as metodologias ativas e eu não tenho tempo de planejar uhum, minha aula. Então, eu estou falando uhum. ali, eu imagino a resposta do aluno, ou então eu vejo uma resposta efetiva do aluno. Eu poderia ter respondido isso, eu poderia ter planejado isso, mas eu não tive tempo e eu me Aham, frustro. aham, sim. Sim, é verdade. E existe essa pressão, né, hoje em dia, de você ter que trabalhar com todos esses aspectos. Então, metodologias ativas, a tecnologia, a gente se cobra muito, Sim, porque a gente não tem o tempo, às vezes a gente não tem a resposta do aluno, que também é outro fator aí, né, que a gente tem. A gente não tem tempo de fazer todas as formações, tudo que é necessário. Então, a gente está numa fase de professor bastante estressado. e Principalmente frustrado, depois aí, e né? frustrado, né? Depois dessa pandemia que a gente foi forçado a levar os alunos para nossa casa, né? Uhum, Querendo ou não, de alguma forma. Então, isso mexeu muito com todo mundo, com né? certeza. E você mencionou muito a motivação é uma coisa que me intriga muito. Como que você trabalha, Daniele, com a motivação intrínseca, extrínseca dos seus alunos e a Uhum, sua própria também para se manter nessa uhum, batalha? Assim, como que você lida com claro. isso?
claro. É, é, é aquilo. Tem dia que a gente está melhor, tem dia que a gente está animado, outro dia já não, acontece alguma coisa. Sim. A gente fala, quer sair da educação, mas a gente não consegue, porque a É. gente gosta, tem isso na veia, não é? Mas eu acho que para trabalhar essa questão da motivação, existe aquilo, né? A intrínseca. A gente tem que tocar nessa motivação intrínseca do aluno. Então, virar para ele e falar: olha, você vai fazer isso porque você vai aprender. Você não quer estudar lá nos Estados Unidos no seu futuro? Você não quer ter um bom trabalho? Você não quer conquistar um bom emprego? Então, você tem que saber inglês, meu amor. Não adianta. Hoje em dia, sem inglês, vai ser muito difícil você conseguir, né? Existem faculdades mais que selecionam aí um público mais de elite e tudo mais, mas que já estão começando a fazer a seleção de vestibular, não é? O vestibular deles é em inglês, e com entrevista, e Faculdades com brasileiras? vídeo. Faculdade Olha brasileira, só. faculdade brasileira, não é? As coisas têm que mudar, porque a gente tem aí uma BNCC que trouxe muitas novidades. E eu também acho que essa motivação, tanto intrínseca quanto extrínseca, é ajudada pela BNCC. Muita gente critica a BNCC, mas eu gosto muito dela, porque ela passou a abranger muitos aspectos que antes não existiam. Então, ela traz muito mais fortemente para a sala de aula, por exemplo, a questão tecnológica. Uhum. Então, é lógico que a gente tem que ter a intencionalidade pedagógica e dar aquele aplicativo para o aluno, aquela ferramenta, disponibilizar, porque a gente sabe que é importante para ele. Eu tenho que saber o porquê daquilo. Ao mesmo tempo, a gente sabe que é um pessoalzinho que adora, né, o adolescente de hoje, e vai tirar o celular dele. A gente tirou agora lá no colégio e tá uma briguinha, né? Enfim. A busca Mas por porque eles dopamina é exageram, intensa, né? não é? Mas ele tem que entender que aquele não é o momento dele utilizar e que ele precisa utilizar da forma correta, né? Há momentos e momentos. Então, eu acho que a gente tem que satisfazer essa necessidade do aluno atual de levar a tecnologia, entender os temas que eles querem debater. Então, muitas vezes a gente chega com um tema pré-definido. Não, essa voz que a gente dá para o aluno é extremamente necessária para que ele se veja como um cidadão, um ser pensante, não é? Um pensamento crítico, que vai tomar decisões, que vai poder dar a sua opinião e tudo mais, mas a escola também tem que ter o lado de educação midiática, de mostrar para ele o que é certo e o que é errado, de fazer a coisa certa, né? De como fazer a coisa certa. Eu acho que isso mexe com o aluno. A partir do momento que você ouve o que ele quer, o que ele pensa, lógico que você não vai, você tem matéria para cumprir, tem todo o conteúdo, mas a partir do momento que você começa a respeitá-lo e ver que ele desenvolve opinião e pensamento crítico, ele se sente importante e ele vê que ele consegue. Né? O storytelling ajuda bastante. Ah, é? E como? Deu uma travada, mas Storytelling eu entendi o ajuda. final. Como que o storytelling ajuda nesse aspecto? Storytelling ajuda demais porque é isso, é o dar voz para o aluno. Então, quando a gente sugere os projetos e diz, olha, mas lá no final você vai ter que apresentar, não num formato tão tradicional, mas num formato um pouco mais vívido, contando aquela história, e ele se empolga. Né? Então ele vê que ele vai inventar uma história que vai ter características que são humanas, que são dele, os sentimentos das pessoas, ele sabe que ele vai atingir as pessoas, que ele vai trazer essa emoção dentro das histórias dele. Então ele fala, puxa, alguém vai ler, alguém vai se emocionar. Então parece que ele se sente responsável por essa carga emocional de alguma pessoa. Alguém vai ler, vai gostar, vai falar, puxa, olha como ele. Não que ele escreve bem, não é isso, porque os alunos pensam muito nessa questão ainda, né, da nota, do resultado, tem que ser maravilhoso, mas eu vou conseguir passar bem a mensagem que eu quero. Eles se empolgam com isso. E Acho que parece isso é que que é o gostoso. ser humano tem alguma coisinha com contar histórias, né? Eu acho que é meio independente de qual história de origem que a gente acredite, né? Todo mundo gosta de contar uma história, todo mundo se empolga quando vai contar uma história, porque já imagina o que vai gerar na outra pessoa, você fica imaginando qual vai ser a interpretação da pessoa que vai receber essa história, né? Então eu acho isso sensacional. Mas nem todo mundo gosta de contar história como você descreveu, assim, de forma muito entusiasmada, né? E aí, como é que você faz para levar esse aluno até um sentimento de mais preferência, de gostar mais
do storytelling? Como é que você apresenta isso para um jovem, por exemplo, que está doido por dopamina e não gosta de adversidades? É verdade. Eu acho que a gente tem que pegar esse ponto fraco dele, do que você gosta de falar, né? Então, quando a gente tem aqueles temas de... É lógico, lá no colégio a gente também trabalha a questão de, por exemplo, dos speeches, né, de Uhum. inglês. Um por ano, eles fazem 3. Um por ano, eles escolhem o tema que eles quiserem, né? Eu gostaria muito de trabalhar com... Algumas escolas fazem isso com projetos. Então, um projeto anual que o aluno, bom, eu quero investigar, pesquisar sobre tal coisa. Tem que fazer um projeto sobre isso, fazer todas as partes ali da aprendizagem baseada em projetos e tudo mais. E no final eu vou apresentar os resultados. Acho que isso é fantástico, porque daí ele vê que é aquilo que ele realmente gosta, e muitos alunos têm esse problema, está relacionado com a escola, não quero ler, não quero Sim. fazer, né? E uma outra, eu acho que isso é fundamental e que ainda se faz pouco nas escolas, uma boa curadoria de material. O que o aluno gosta de ler, o que ele quer ler, né? Não adianta a gente ficar dando aqueles clássicos da língua inglesa, a gente tem que dar, é necessário, né? Então, no colégio, a gente lê 3 livros por ano, são 3 clássicos. Por que não modernizar, trazer um livro, perguntar o que você lê e trazer isso para a sala de aula? Então, acho que é, outra vez, a voz do aluno. Aí ele vai se motivar. Eu tive essa mesma impressão na escola bilíngue onde eu trabalhei, né? Pegava então um clássico, uma coisa que funcionou lá nos Estados Unidos, aí trouxe o ensino bilíngue para o Brasil, e não, tem que ler isso aqui porque está na ementa, né? Tem que ler isso aqui e pronto, acabou. Sendo que daria para fazer uma equivalência ali dos resultados, do que seria aprendido, e ouvir realmente, mandar um formulário para o pessoal e ouvir o que você gostaria de ler, o que você gostaria de fazer, sem dúvida. Tem um conceito muito interessante na construção de universidades corporativas, que é entender a persona, né? Você tem que entender aquele grupo, e aí a sua curadoria vai ser 100% orientada através daquele formulário, daquela pesquisa aprofundada que seja, né? Então, por que não fazer isso no ensino básico, no ensino de jovens, né, para tentar motivá-los, né? Eu acho que tem um limite, né? Eu já vi profissionais ali pecando no excesso, porque aí ele se perdeu do Claro. objetivo do currículo ali, da proposta, né, educacional, e virou uma diversão para a rapaziada. Aí é diferente, né? Mas acho que com equilíbrio, essa curadoria orientada à persona, né, se é que a gente pode dizer assim, acho que é impressionante, funciona muito bem, porque o jovem está se sentindo ouvido, né? Isso é muito bom. Sim, sim. E eu acho que essa é a arte do ensino. É a gente juntar aquilo que a gente tem que fazer, porque existe o vestibular, existem provas externas, e a gente não vai privar o aluno disso, pelo contrário. E entra na escola pensando que ele vai ter essas oportunidades. Então, existe essa questão conteudista ainda com a vida lá fora, o que ele faz fora da escola. E eu acho que juntar os dois é a graça de se dar aula, né, de Sim. se trabalhar com a educação. Não, muito bem. Tem um professor conhecido meu que ele fala que um programador, se ele tiver de mau humor ou se a esposa o abandonou, ele pode fazer só o básico do trabalho dele, que poucas pessoas vão notar. Um professor, ele não pode, né? Ele tem que estar sempre dando o extra, Não, ele dando a mais, tem que estar motivado, tem que ouvir o aluno, sempre. tem que falar de De bom carreira, humor. tem que estar de bom humor. Certo? É muito engraçado porque tem dia que você fala um não para o aluno, porque não pode, não é para sair naquele momento. Ele quer sair para beber água, mas calma, tô no meio da explicação, calma. E aí, de repente, eles viram e tá de mau humor hoje, professora? O que aconteceu? Até tem algum problema aí? Não, gente, que agora não, né? Você falou de uma coisa, queria só voltar, Tá só bom. voltando. No curso tem a questão do mapa da empatia que a gente faz, né? Da persona que a gente constrói. É muito importante, porque a gente tem que conhecer aquele público e é muito interessante de ver o público no primeiro dia de aula e o público, esse mesmo público, quer dizer, essa mesma turma no último dia de aula. Eu costumo trabalhar com o SWOT analysis, sabe? Aquela análise SWOT que, né, eles falam das fraquezas, Sim, das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. sim, E eu faço isso no primeiro ano do médio, eles fazem 2 vezes em cada ano. O mesmo papel eles usam, eu guardo. Eles fazem exatamente no mesmo documento. E aí eles vão vendo como eles vão evoluindo. Olha o que eu achava aqui, não, isso aqui eu já superei. Eu vou tirar daqui e vou colocar aqui. Então, é importante também que o aluno, a gente conheça bem o aluno e ele também se conheça e veja como ele vai mudando as prioridades e vai evoluindo. E não se faz muito esse trabalho, sim. que tem a ver com o projeto de vida.
Eu posso te dizer, Daniele, que eu já tentei um projeto com jovens que estão à beira do risco, em grupo de risco, e eu falhei miseravelmente em fazer análise Uhum. SWOT com esses jovens. Então eu queria te Tá. pedir que gentilmente descrevesse como você fez para explicar o processo e para o aluno ter esse Aham. autoconhecimento. Porque chegou num momento que, Uhum. tudo bem, eu fiz a minha, fiz com um jovem ali, deu tudo certo. Mas na hora da pessoa pensar em suas próprias forças, o jovem em questão, né? Ele não conseguia, não saía. Não, Então, como é que você não. faz você guia esse aluno, né, nesse processo? Aham. Bom, eu faço aquelas perguntas básicas para aquelas partes, dou 5 minutos para eles preencherem e a gente vai fazendo meio que juntos. Quando chega na a fraqueza, eles fazem uma lista de coisa, eu não consigo, eu não sei, eu sou péssimo, meu pai fala isso, minha Sim, mãe não sei o quê, os professores brigam comigo. Quando chega na parte positiva, né, das forças deles, eles, não sei o que eu faço de bom, porque ele é muito acostumado à crítica e à crítica negativa. sim. E algo que eu observo é que eles perguntam para o colega, eu sou bom em Qual que é a minha quem? força? Qual é a minha força? O que eu faço que é legal? Não é? Eu Exatamente. deixo esse momento, embora eu peça para eles fazerem individualmente, chega uma hora na sala que eles ficam, vira um pouco aquele caos, né? Uhum. A primeira vez que eles fazem. Segunda vez que eles fazem, mesmo no primeiro ano do ensino médio, eles já viram e falam, nossa, isso aqui eu não evolui nada. A gente passou por isso na semana passada, ou retrasada, que foi a primeira semana de aula, Uhum. semana passada. E a gente voltou das férias, eu falei, gente, lembra da SWOT? Ninguém lembra. A hora que eu passei para eles, nossa, mas eu sou muito besta, eu só fiz desenho, eu não soube escrever uma frase sobre mim. Olha. Aí eu olhei e falei, então, você já evoluiu alguma coisa, você viu que tem alguma coisa errada aí no seu SWOT. O que você pode colocar hoje? Fiz as perguntas para eles, dou tempo para pensarem. Eu sei que eles têm essa coisa de não entender. Quando eles chegam lá no final do segundo ano, e principalmente no terceiro, eles entendem um pouco melhor. E aí, quando eles viram e falam, mas por que você está fazendo isso? Calma, você não precisa entender agora. Uma hora você vai entender. Porque também tem essa questão de a gente querer explicar tudo, né? Sim. A gente quer explicar, a gente quer que ele entenda qual é a intenção que eu tenho de dar. Ele não tem. É um dos 5. Como é que se diz? Deixa eu pegar aqui um livro, não sei se você conhece, de engajamento, que é muito bom. E ele fala exatamente os 5 caminhos para o engajamento. Oh, não Esse livro conheço. é Meu Deus. perfeito, é deste ano, ele é Ah, é? bem novinho, ele está lá no curso também, no Storytelling, porque eu falo sobre essa questão do engajamento. E uma das coisas que eles colocam aqui o aluno acha, e os professores acham que eles têm que entender tudo. Eles não têm que entender. Então ele não vai entender, ele vai te fazer perguntas, alguns vão se recusar a completar. Tá tudo bem. Depois você vai amadurecer e você vai ver o quanto isso é importante. Muito bem. De que forma isso se relaciona, por exemplo, com o storytelling? Isso tem muito a ver com o projeto de vida, né? O autoconhecimento, você saber que hoje você falha nisso, você tem a questão do lifelong learning, né? O aprendizado aí contínuo, o que você precisa aprender e tudo mais. Você aprende sobre si, contar a sua história. Eu era desse jeito, agora eu sou assim. Então, eu acho de uma relevância muito grande. E o mapa da persona que eu gosto de fazer também com Sim, os alunos, né? muito bom. E eu vejo assim, o seu curso ele está bem orientado, pelo menos a página de venda, ele está bem orientado para educadores, mas eu vejo muitos gestores se beneficiando do seu curso, eu vejo o pessoal de RH tendo muito sucesso com o seu curso. Como que você vê, agora que você está quase acabando a gravação, né? Como que você vê as personas do seu curso mesmo? Você acha que mudaram? Você adicionaria mais alguma? Ou como você descreveria que pessoas não diretamente ligadas à educação poderiam se beneficiar com o storytelling do seu curso especificamente, que está muito bom? Bom, eu acho que tem duas questões, né? A primeira, que nada é feita para o storytelling não é feito para a educação, como a gente vê nos livros. Os livros são todos voltados para negócios, Uhum, né? Para o empreendedor, para aquela pessoa que o líder que precisa falar a sua história ou contar a sua história e ter a aceitação, a empatia dos liderados, vamos chamar assim. sim, Então, existe esse público para o qual todos os livros são feitos. Na educação, não tem nada. Então, na verdade, o movimento é inverso. A gente traz desses livros e passa para a educação.
e a gente leva isso para a sala de aula, né? Embora dizem que reza a lenda que o storytelling começou na educação, né? Que quando já ficavam ali ao redor da fogueira, Sim. né? Eles já falavam com o intuito de mostrar suas façanhas e tudo mais, mas também de mostrar o conhecimento, ampliar o conhecimento. Então já tem essa questão da educação. E os professores sempre contaram muitas histórias. Então, contar muitas histórias significa que eu vou, dentro da sala de aula, trazer conhecimentos e saberes, enfim, né? O que eu vejo é que agora é o movimento inverso. As pessoas da educação é que estão, né, vindo para essa área do Meio que storytelling. voltando, né? Meio que voltando. Então, a gente tem o meu curso que é voltado para estratégias, e, enfim, de sala de aula, mas a teoria do storytelling é uma. A gente tem ali as técnicas narrativas que podem ser aplicadas dentro da escola, fora da escola. A gente tem esse movimento de tirar, né, de pensar agora não apenas no que acontece dentro da escola, mas de que forma o aluno vai poder aproveitar isso daqui lá na vida futura dele. Então, quando eu passo alguma técnica narrativa, essa técnica, por exemplo, o pitch, né? Isso não é para a escola. Isso é para a escola também, Uhum. mas ele vai pedir aumento para alguém, né, para o chefe, um aumento de salário e tudo mais, ele pode usar o pitch ali, né? Sem Uma dúvida. apresentação rápida que ele tenha que fazer dentro de uma empresa. Então, a gente tem essa coisa contrária. E o que eu vejo, por exemplo, é muito DI, né, design instrucional, interessado nesse curso, justamente porque é uma construção de material. A construção de material, tanto para a escola, né, tem de material didático, Sim. mas também para o mercado corporativo, enfim, a educação corporativa, né? E todo mundo pode se aproveitar disso. Gestores. Se a gente fala, por exemplo, o curso é voltado para educadores, então a gente também inclui esses gestores que são de escolas. Mas de que forma ele pode, um gestor de qualquer lugar, pode humanizar o relacionamento com os seus clientes, ou o relacionamento com os seus funcionários, utilizando histórias? Ele também consegue utilizar essas narrativas para fazer isso. RH, né? RH é tão, ele precisa tanto essa questão do humano da pessoa, e o storytelling traz isso. Se a gente pensa no marketing que é uma área tão ampla, não é? Então, hoje em dia é uma coisa que tudo que a gente vê tem a questão do marketing, é o marketing pessoal, é o marketing nas redes sociais, não é? Tem que Trazer o saber contar uma storytelling. história, né? Exatamente. E a gente vê isso, esse movimento, por exemplo, nas escolas, quando no começo do ano eles começam a descrever, ou eles descrevem as historinhas ali dos alunos que passaram na faculdade. Ah, ele está conosco desde pequeno. É um storytelling muito curto, às vezes até um pouco pobre, mas que quem vê fala, nossa, a escola vai ser excelente. Né? Ele passou numa excelente faculdade. Então, existe o storytelling para chamar a atenção. Olha, nós existimos, somos uma marca, e você vai ficar muito feliz se consumir o nosso produto, nosso serviço, enfim. Sem dúvida. Assim, para designers instrucionais, eu não posso dizer, não posso recomendar o suficiente, né? Quando você vai sintetizar um conhecimento incrivelmente complexo de um especialista, você vai ter que entrevistar esse especialista e vai ter que contar uma história que seja relevante para o grupo que vai receber aquele conteúdo. Então, quando você tem Sim. as estratégias de storytelling combinadas às ferramentas de design instrucional, você fica imbatível. É, Fica imbatível. E é verdade. eu sempre admirei muito comunicadores, gestores e pessoas no geral que conseguiam contar uma boa história. Ela tinha um hábito de contar uma boa história. A pessoa ia vir me pedir um favor, ou ia vir me pedir para trabalhar um incidente mais rapidamente, por exemplo, Uhum. e ele chegava com uma história tão bem bolada, assim, naturalmente bolada, ele chegava, Alan, você não sabe o que aconteceu, e vinha e tal. Não tinha como dizer não para aquela pessoa, e eu não consigo esquecer dessas pessoas. Eu viajei o mundo Sim. todo, eu interagi com pessoas de todos os tipos, e esses contadores de história, eles ficam marcados, de uma forma ou de outra, Uhum. né? E aí, enquanto Uhum. você falava, Daniela, me lembrou uma coisa. Aquelas pessoas que têm memórias incríveis, que participam de competição, né, de memorização e tudo mais, eles usam nada mais, nada menos do que um storytelling mental, né? Eles criam uma Sim. história dentro da cabeça deles e delas, Uhum. exatamente com os objetos da lista que eles querem memorizar, e isso acontece. Então imagina o efeito disso
no Sim. marketing, né? Na educação, na gestão, em uma reunião que você está fazendo, né? Então, eu acho muito legal. É, é bacana. E a gente vê livros, por exemplo, Storytelling para Marketing. Ainda são livros em inglês, a Sim. maioria, né? Mas Storytelling para negócios, para gestores, para líderes, então é uma necessidade muito grande. Foi muito engraçado um dia que eu levei para a sala de aula uma propaganda de manteiga, né? Que existia aí há um tempo, que todo mundo era feliz, né? Tinha aquela Aham, família maravilhosa. Aqui não tem storytelling, né? Porque não tem desafio. Storytelling precisa de desafio e mensagem, né? Talvez a mensagem fosse, se você consumir esse produto, você vai ter uma família feliz. Essa era a mensagem, na sim. verdade. Mas é um storytelling muito pobre, muito... Hoje as propagandas são muito bonitas, elas contam uma história, muitas vezes, só de terem ali uma pessoa colocando um tênis. Sim. Porque a gente sabe que é a ação de colocar o tênis que vai fazê-la vencer, construir a sua história. Então tem toda uma, né, as propagandas da Coca-Cola que são maravilhosas, não é? E que tem um lado muito pessoal, um lado muito humano, o pai no Natal que foi viajar a trabalho, a filha escreveu a cartinha que queria o pai. A gente se toca por aquilo, foi uma época que a gente quer a família junto, Sim. né? Ali com a gente. Não, é Então muito tem bom. assim, é muito bom. Os TED Talks, né, que são tidos como as palestras mais perfeitas em relação aí ao storytelling. Usam muito, e no livro de como fazer um TED Talk, ele fala muito de storytelling, mas ele não entra a fundo na técnica, né? Ele Não, explica não. superficialmente e tal. Muito É. legal. Muito bom. E você mencionou algumas coisas sobre o design instrucional. Qual tem sido, assim, como tem sido a sua relação com essa área, com esse público? Você já trabalhou com algum? Já trabalhou como uma? Eu acredito que suas funções se sobrepõem com a de um design instrucional muitas vezes, né, de um designer instrucional. Uhum. Mas como tem sido essa relação com essa Essa área? é. Quando eu comecei a pós-graduação em metodologias ativas, alguém falou, acho que foi uma amiga minha, que um dia a gente estava conversando, ela, estou muito interessada em fazer alguma coisa na área de DI. Eu, RI? Aí ela, não, DI, o que é isso? Aí ela, design instrucional, é isso. Aquilo me explicou muito por cima. E aí eu fui atrás para saber. E eu achei que naquele momento, com o curso de metodologias ativas que eu fazia, ia se encaixar muito bem. Uhum. E com todas as experiências que eu tinha naquela época numa escola onde eu trabalhava. Então a gente tinha que preparar um material à parte para aqueles alunos que não conseguiam se desenvolver no inglês. Eu fui fazer esse curso de DI, gostei demais e apliquei muito, mas ali, muito no micro, nas minhas aulinhas. Eu lembro que eu até mostrei para algumas pessoas: olha como eu estou preparando. Nossa, que bacana! Porque aí a gente começou a utilizar, por exemplo, o Google. Era bem o comecinho ali do Google, então eu comecei a aplicar, fazer, mexer, não sei o quê. Mas assim, eu não tenho contato, nada. Mas cada vez mais eu ouço falando dos designers, porque eu acho que eu tenho ouvido muitos professores, você falou desse movimento dos professores de até desistirem de dar aula, Sim, irem para outras áreas, não é? Muitos estão indo para a área de TI, porque eles têm o conhecimento, né? Muitos professores, principalmente de português, eu vejo. sim. Eles têm o conhecimento da língua, né? Eles podem produzir bons textos e tudo mais, e ao mesmo tempo eles têm essa. É empolgante você construir um material, você passar por toda aquela fase, não é? Do público-alvo, do planejamento, organização, estruturação, e você fazer aquilo surgir, né? É Então, muito legal. eu não tenho um contato assim para, nossa, a Dani tem, ela conhece, não, mas eu admiro muito. Quer dizer, já tive assim algum contato de Sim, uma sim. pessoa que fez um material para mim, mas muito, muito pouco, muito pequeno, não é? Mas é uma área que eu quero conhecer cada vez mais. Muito legal. Você está no lugar Principalmente a certo. gente, no lugar, não, e a gente trabalhando com formação de professores, né? E aí eu tenho, olha, posso mostrar o meu Fique livro à de vontade. DI que eu Opa. tenho aqui, é o da Andréa Filatro. Ela fala muito sobre a construção de material, né? Como preparar conteúdos para Deixa eu até EAD, tirar e uma ela foto para fala, eu mandar para ela. você vai tirar? Ah, Aqui, então ó. tira. Vou até tirar uma foto e mandar para ela. E já vou E até manda para aproveitar ela. para pôr no Instagram depois. Olha lá. Ótimo. Ela é Eu sensacional. Meu sonho é tê-la adoro esse aqui. livro. Ela é incrível. E ela escreve de uma forma que eu gosto bastante, não é? Sim.
Quando eu fiz o curso de DI, foi em 2018, quando ela lançou o livro. E aí, quando eu vi, eu acho que alguém do curso indicou, eu falei, gente, eu tenho que ter esse livro. E até hoje, principalmente na pandemia, quando a gente teve que preparar aulas, porque ela tem uma matriz, né, de DI que ela Sim. apresenta algumas características, como se fazer, questão de, sei lá, podcast, de como produzir algumas coisas, né? Mais uma vez, é um livro muito simples, mas ele acrescenta demais. Né? Principalmente se a gente não sabe nada, a gente começa a fazer e começa a se encantar pelo assunto. A Andrea tem uma habilidade impressionante de apresentar conceitos complexos de uma forma muito simples, porque ela entende muito, ela domina muito bem, né? Porque ela conta uma boa história. Ela conta uma boa Ela conta história, uma boa ela é história. muito boa. É Ela é verdade, sensacional. Eu menciono o livro é. dela em praticamente todos os módulos do curso de Design Instrucional da Aham. EBAC. E Olha meu aí. sonho, vou deixar aqui registrado, meu sonho é falar com a Andrea. Agora eu não sei se é Andrea Filatro ou Filatro, eu ouvi Eu dizer. acho que é É Pilatro. Filatro, então eu falava Acho que ela é Filatro e fui Pilatro. corrigido em público. Agora Jura? Não fica. tem acento? Então, Ah, agora fica professor de você, português. senhor que me corrigiu. Você sabe, você está ouvindo, você vai ver. Então, Andréa Olha aí, Filatro, tem André voltamos para a minha Pilatro. André pronúncia. Pilatro. Andréa Filatro vai estar aqui no DI Talks com a gente em breve. Ai, que legal. Olha só, eu vou assistir com certeza, porque eu gosto bastante dela. Não, e olha só, ela pode até observar que tá tudo aqui cheio de Tá bem marcação, tá tudo marcada. cheio, tudo grifado, todo escrito, enfim. É um guia, assim, excelente para professor. E aí eu vejo como algumas coisas têm que casar, né? Acho que a educação é obrigatório, na minha opinião, para os educadores fazerem alguma coisa relacionada a DI, EAD, mesmo que eles não gostem. Os professores ainda têm uma certa, não, eu quero presencial, eu não gosto. Eu curti muito o remoto, o EAD, porque eu aprendi demais. E eu não teria tido oportunidade se não fosse aí, né, por toda a questão ruim que a gente passou, eu vou tirar coisa positiva. Então, eu aprendi bastante. E aí eu acho que storytelling, DI, aprender a fazer a coisa, a gravar vídeos, são habilidades, são novas habilidades, novas técnicas que os professores têm que saber, os educadores em geral, não é só o professor, né? Com certeza. E E, tem essa nova onda agora, né? Que é o designer que praticamente foi a Tatiane que você encontrou na EBAC, né? Que aham, não é bem uma desenvolvedora instrucional que vai criar podcast, criar material e tudo mais, mas é uma designer no sentido mais de produto, assim, de olhar assim, quais são as expectativas do negócio, né, da EBAC e tudo uhum, mais, e vamos tentar desenhar isso na visão de educação, né, que você não pode, por mais que ela não esteja mais na EBAC, né, ela ainda é uma conhecida, querida minha, ela começou esse trabalho com você, né, então assim, você estava com todo aquele conhecimento seu lá, e é essa pessoa que chega e apresenta, ó, a EBAC espera isso, tem mais ou menos isso aqui, aí você tem essas instruções e facilita um processo, né, que antigamente um curso como o seu demoraria o quê? Uns 6 meses, um ano, para começar a ser rascunhado, desenvolvido, né? E em quanto tempo você tá para terminar a gravação já? Desde quanto tempo? para terminar, você fala para terminar a Foi uma gravação? Deu uma pergunta cortada, né? muito mal elaborada, eu vou voltar. Não, é que cortou para mim Não, mas a aqui, minha pergunta cortou. foi muito mal elaborada. Eu tenho essa tendência às vezes. Eu começo a elaborar na cabeça em inglês e falo em português. Mas assim, tem quanto tempo que você está fazendo esse curso? Que você está desenhando e gravando esse curso? Há quanto tempo? E gravando o curso. Olha, o contato da EPAC comigo foi no mês de fevereiro. A gente demorou uns 2 meses, mais ou menos, para afinar, fazer. Eu, no começo, na verdade, eu tinha entendido que a EBAC estava fazendo uma entrevista com várias pessoas, não era Uhum. eu tinha que entregar lá alguma coisa. Aí, de repente, não, é você, até que eu me liguei. Nisso, acho que já foram 15 dias. Então, olha só, né, a lerdeza da pessoa. Então, mas a gente tá gravando desde maio, mas porque eu parei também para as Uhum. férias e a gente termina já na próxima semana. Na próxima semana a gente já termina também. São 8 diárias, né? 8 dias gravando o Muito bem curso, aproveitados, né? não é? Então vamos dizer que o curso, se eu não tivesse outras atividades, né? E, enfim, se fosse uma coisa ali que a dedicação de todo mundo é só para este curso, para mais nada. Em menos de um mês, acho que a gente faria. Isso é impressionante, né? É Isso é impressionante. impressionante. E a qualidade extrema, assim, é É, muito, muito é, boa. E você é. estava falando de professores mais tradicionais que não gostam do online, né? E
tem um movimento das EdTechs que eu sou culpado, eu vou sempre falar das EdTechs, vou sempre promover as EdTechs. Eu posso estar trabalhando numa empresa que não seja EdTech, mas eu vou adorar a EdTech porque está elevando a barra da educação, da qualidade do conteúdo gratuito, né? A Nube, que é uma EdTech muito interessante, que está recebendo muito investimento, né? Criou um conceito que eu já gostava e que a EBAC já fazia, que a Alura também faz um pouco, que é a educação sem distância, ESD. Né? Tem tutoria, tem storytelling na própria tutoria, tem um pouquinho de interpretação de personas na tutoria ali, tem um contato mais próximo, tem professor acessível, né? E eu gosto muito disso e independente do que aconteça com a educação, eu acho que isso vai ficar. Pode ser que a gente volte bem para o presencial, o pessoal não goste do online, vai ter um movimento de retorno, pode ser que aconteça, mas eu acho que esse movimento de ter uma educação pré-gravada, escalável, com toda uma base operacional ali, atendendo esse aluno, tirando dúvida em qualquer momento. Hoje você tem tutor que tem 9 cursos ali fazendo tutoria, ou então tem um trabalho CLT, né? E depois das 18, em determinados dias, ativa a plataforma e começa a ganhar dinheiro atendendo alunos de uma forma muito humanizada. Então eu acho que isso veio para ficar e eu acho isso muito interessante. Eu também acho. E essa resistência é porque é o novo, né? É a questão do novo mesmo. Então, e veio no momento em que todo mundo foi forçado a fazer. Sim. Essa é uma outra questão. E sem habilidade nenhuma. Eu me lembro que eu trabalhava num colégio na época, logo no início da pandemia, e aí um professor falou, eu vou fazer vídeos. Não, a gente tem que estar ao vivo com os alunos, ok? Mas eu gostaria de fazer um videozinho para... Aí todo mundo falou, então por que todo mundo não desenvolve alguma coisa assim e tal? E aí eu me lembro que na época o coordenador falou, porque não é todo mundo que tem habilidade, não é todo mundo que vai querer. Então vamos desenvolver essa habilidade nas pessoas, não é? É uma oportunidade de aprendizado para todo mundo. E eu sou uma defensora de que pelo menos uma vez por mês a escola pare para que se faça aula online, para que todo mundo, se um dia voltar a acontecer alguma coisa no mundo, não vai parar de novo, quer dizer, então para que todo mundo se prepare e um dia para que a gente desenvolva competências e habilidades. Então é um dia em que todo mundo, professor, aluno, vai aprender a fazer vídeo e muitas vezes o aluno vai ensinar para a gente. Sem dúvida, eu não tenho dúvida. Ele pode ensinar tanta coisa pra gente. Aplicativos aí de fazer story, de fazer reels, né? Eles estão mandando muito bem. Sim, e como? É verdade. Daniele, geralmente nessa fase mais final do papo, eu tenho uma pergunta que muita gente gosta de ouvir a resposta, assim, sobre motivação para estudos. Você é uma pessoa que estudou muito, você é uma professora, mestra, né, mestre em linguística, e dá até medo de falar português aqui do interior, perto de você. Não, eu erro muito. Eu tô brincando, tô brincando. Pra vida real. Mas não. aí, qual que é seu estilo de estudo, assim? Eu vou falar da minha motivação. Para mim é uma dor incrível, e eu achei que é interessante compartilhar isso com os alunos, porque eles se identificam um pouco e depois a gente ri disso e se motiva. Então eu sempre abro o jogo. O momento em que eu começo a estudar, para mim, é meio dolorido, mas uma vez que eu começo, é difícil me tirar. Eu vou horas, assim, e vou embora. Tem gente que gosta de começar, mas não fica muito tempo, né? Qual que é o seu processo aí de combate à dopamina? Combate à busca da dopamina e motivação para estudar, para se aperfeiçoar? Compartilha com o pessoal aí. Eu não sei, eu acho que isso, assim, veio um pouco da minha casa e até a questão do storytelling na minha vida, porque os meus avós eram espanhóis, né? Os pais da minha mãe é espanhola, e eles sempre trouxeram muitas histórias para casa. E minha mãe sempre leu demais, então eu sabia que se eu lesse bastante, porque é mãe, né? Ai, eu sou inteligente, maravilhosa, eu ia ficar tão inteligente quanto ela, né? Eu acho que essa foi muito a minha motivação, de ouvir tantas histórias. Meus avós falavam muito de como era a vida deles na Espanha, naquele pueblo pequeno, e a Guerra Civil Espanhola, então acho que isso me desenvolveu a curiosidade para saber mais, enfim. E a menininha da família, né, que vai para a escola e estuda, ela não tem mais muita coisa para fazer na vida, nos 80, nos final dos anos 70, 80, eu estudava demais, era o que eu tinha para fazer. Então eu sempre tive essa vontade, acho que por conta disso, né, da minha mãe e tudo mais, de ler, de conhecer, de saber.
Eu não era boa para as exatas, Hum. então, né, eu deixava um pouco ali de lado, mas eu conseguia, nunca reprovei. Primeiro ano do ensino médio fiquei de recuperação, foi um susto, porque eu não tinha isso, enfim. E eu sempre tive professores que me motivaram muito também. Então, professores que até o último, até eu entregar ali a fichinha do vestibular, eu não sabia o que eu ia fazer. E aí eu tive uma aula com uma professora de português que era maravilhosa, sensacional, a professora Maria Célia, que levou pra gente um painel de Monteiro Lobato. Eu falei, é letras, é isso que eu vou Incrível. fazer. E aí eu entrei na faculdade e continuei. Eu acho que eu sempre tive também colegas que me motivaram muito, porque a gente se motivava. Sempre fiz grupos de estudo, eu acho que isso é uma coisa muito importante para todo mundo. Ninguém aprende sozinho. Sim. Mas a gente também tem que ter aquela consciência, e eu acho que meus pais foram muito bons nisso. Você não sabe? Vai lá na biblioteca, pega um livro e aprende. Não tem essa de eu não sei. Informação tem. Mal sabiam eles que um dia viria a internet e que a gente teria tudo ali à nossa disposição, né? Hoje em Então, dia acho não que tem você essa desculpa, né? não tem desculpa, né? Então, eu acho que eles colocaram muito isso em mim, de, não, vai lá, por que você não pode aprender? Lógico que você pode aprender. Como assim eu não sei? Vai lá, vai à luta, né? Você que lute. Eles já me falavam muito isso. E acho que eu tive bons colegas, bons professores, que foram me motivando, me mostrando bons caminhos. Acho que eu tive muita sorte em relação a isso. E hoje eu tenho muito a consciência de que se eu não for uma profissional que vá me desenvolver, eu não vou conseguir, porque é tudo muito rápido. Sim. Então eu tenho que entender, eu tenho que saber o mínimo. E a questão do aprendizado contínuo. Eu sei que eu não vou aprender tudo num curso, curso, faculdade. Não, eu também tenho que ter a motivação de chegar e falar, bom, eu quero aprender esse tema, eu vou estudar. Aí eu posso partir para um curso porque eu gostei de storytelling, li um pouquinho de storytelling, né? Assisti aqui alguma coisa sobre storytelling, achei maravilhoso, e aí eu vou procurar e tudo mais. Mas sempre pensando que a gente tem que fazer alguma coisa que vá se encaixar de verdade na nossa vida. Sim. Não é porque o meu colega fez, não é porque eu me vejo fazendo isso, por isso que as pessoas desistem. Às vezes Talvez os pais querem que você se torne algo, né? Quando é jovem, né? ainda tem essa expectativa muito grande em cima dos adolescentes, e 17 anos, o que você quer do seu futuro, né? Mas eu acho que é isso, a gente se cercar de bons exemplos, ler muito. Então, por exemplo, para quem quer storytelling, para quem quer estudar storytelling, tem que ter a teoria, tem para que você entenda o que você vê ali, né? Quer dizer, todas as técnicas narrativas, as estruturas narrativas, mas é ler muito livro, é ver muito filme, é prestar atenção nas coisas, que a gente, as pessoas não prestam muita atenção, Até para né, nas analisar, histórias. né? Para encontrar os fatores que você aprendeu em storytelling, né? Exatamente, exatamente. Nota para mim era importante? Lógico, eu queria passar de ano. Mas eu tinha a motivação intrínseca. Eu queria, porque eu queria o aprendizado, porque eu sabia que eu também sou de escola pública. E eu sabia que eu não chegaria a lugar nenhum se eu não fosse atrás. Essa Esse foi frase me muito, define. Eu né? A fico com essa motivação é frase. grande. É E uma verdade. última pergunta que eu achei muito interessante, que meus avós também são italianos, né? Os seus são da Uhum. Espanha. Você acha que a história deles, aquele sofrimento, essa fuga da guerra e tudo mais, te influenciou para evitar isso no futuro, para se proteger disso, para se tornar, como é que as pessoas falam? Para se tornar, quando você se beneficia até do caos, antifrágil. Você acha que você buscou uma Uhum. antifragilidade por conta da história dos seus avós? Ah, com certeza, não é? A gente vê aquele. Eu acho que existe uma coisa que é muito interessante de ver todas essas pessoas que passaram pela guerra, né? E que mudaram de país porque queriam alguma coisa melhor, porque achavam que precisavam mudar daquele lugar para esquecer os familiares que perderam, né? Esquecer o sofrimento, Sim. fugir do Uhum. sofrimento, vamos dizer dessa forma. Vamos colocar dessa forma. E a gente vê um pós-guerra de pessoas que influenciaram muitos filhos a estudarem, né? E acho que talvez, não sei, nunca li nada a respeito, mas pensando agora na sua pergunta, talvez seja até por causa disso. Vai estudar para você ter possibilidades de melhorar o mundo e a gente não cair nesse caos e a gente não fazer coisas impensadas, Eu não é? ouço muito essa história na América do Norte, né? Quando eu passei um tempo Uhum, no Canadá, passei um tempo nos Estados Unidos, eles têm esse lema muito fortemente. E quando eu fiz palestras e fiz mentoria aqui no Brasil em escolas públicas e tudo mais, eu noto que os jovens atuais, eles não conhecem essa história de origem deles. Então,
uma das coisas que eu faço muito é, vai conhecer quem era seu avô. Ah, seu avô era escravo? O que você vai fazer para evitar isso? Ah, seu avô era imigrante que fugiu da guerra e ficou preso aqui trabalhando de graça para pagar o navio. E então, como é que você vai fazer para mudar isso? Como é que você vai fazer para É, honrar toda essa loucura que ele teve que passar? é, Né? E a pessoa dá uma é. despertada. Né? É. Você sabe que isso daí me lembrou, até no curso eu falo é um projeto que eu fiz com os alunos, uma atividade que eu fiz com os alunos, e a gente falava de imigração, migração, refugiados, enfim, multiculturalismo, transcultura, todas essas questões que envolvem, né, outras pessoas, os países, enfim. E aí eu pedi para que eles fizessem um painel semântico no Jamboard, Uhum. um painel semântico com fotos que se referissem à família, à história deles. O que eu queria era justamente que eles percebessem que não adianta a gente falar dos outros se ninguém é daqui, né? Sim. Quem é daqui? É. Não é verdade? E aí foi muito interessante. Era uma coisa para durar 2 aulas e durou 2 semanas. Nossa. Porque os alunos começaram a encontrar coisas. Nossa, minha família é da Polônia, eu não sabia. Se era da Polônia, veio em que época? Uhum. Veio fugindo do quê? O meu bisavô veio no primeiro navio japonês. Olha. Então, eles foram descobrindo. E é o falar com a família, descobrir suas origens, não é? É um storytelling. E não é um costume Perfeito, storytelling. brasileiro isso, né? Não é, não é. O brasileiro não se apega muito às origens, Sensacional. né? Sensacional isso, Muito né? bem, Daniela. Que pena, porque são histórias não Mas contadas. aqui estamos nós estimulando esse hábito. Vamos fazer mais isso, Sim, gente. com certeza. Ler muito, ouvir muitas histórias. Sem dúvida. Daniele, esse é um momento final. Fique à vontade. Assim, eu só posso te agradecer pelo seu tempo, por essa oportunidade. Eu não tenho dúvida que você vai ter pessoas te chamando para dizer que foram impactadas por essa conversa, que foram impactadas pela sua história, né? Pela sua gentileza. Dá para sentir essa energia boa na sua fala. Então, te agradeço por isso. Fique à vontade para finalizar aí, para chamar o pessoal para conhecer o seu trabalho, conhecer o seu curso de EBAC, que está incrível. E eu não estou ganhando comissão para falar isso, viu, gente? Não, né? E eu fico por aqui. E fica à vontade, Daniele. Só te agradeço. Legal. Eu que gostaria de agradecer mais uma vez, Alan, assim, todo o suporte que você me deu aí durante o curso, né, a realização do curso, que realmente é incrível, um curso muito gostoso de ser feito. Queria pedir para as pessoas estudarem o storytelling, porque hoje em dia não é mais só aquela coisa de contar história para criança, não é antes de dormir, pai vai lá e conta história. É também, mas para entrar numa faculdade a pessoa precisa fazer um currículo, precisa fazer um vídeo para se apresentar. Storytelling, já se pede, é nominal, storytelling, para você encantar as pessoas, participar ali das rodas de conversa. Storytelling é sensacional. E quem quiser me acompanhar, posso deixar aqui meu Instagram. Fique à vontade. Eu vou deixar os links Então, depois também na descrição do então vídeo. perfeito. Tá, é Daniele com 2LZ, Toledo Pereira, vocês me encontram em todas as redes. Eu adoro um Facebook, né? Eu sou da época do Facebook, mas eu também estou no Instagram, LinkedIn e tudo mais, né? Então te convido para conhecer o curso da EBAC, não é? O curso de Storytelling, as narrativas, acho que ficou esse o nome, narrativas para educação, educadores, coisa assim. É porque eu vivo falando storytelling para educadores, então já ficou, acho que tem 2 nomes. Inicialmente ele estava com esse nome, eu acho que mudaram por uma questão de ranking no Google e tudo mais, mas é. Isso, narrativas, né, e tudo mais, é algo nesse sentido. E é isso, quem quiser saber um pouco mais, me acesse, a gente bate um papo, porque é divino. Storytelling é divino. E esse trabalho que você está fazendo, Alan, acho muito importante. Não só para a divulgação assim, dos cursos, mas para mostrar possibilidades. Olha só, hoje a gente uniu tantas coisas, né? Sim. Metodologias ativas, storytelling, DI, EAD, são tantas possibilidades dentro da educação e não só dentro da educação. Exatamente. Que é fantástico. Eu quero Parabéns. juntar essa galera aí, muito obrigado. Eu quero juntar essa galera do design instrucional, o pessoal que gosta de educação, para a gente se ajudar, né? A educação me ajudou tanto, se eu puder ajudar uma fração do que me ajudou, eu já vou ficar muito grato. Já vai ficar feliz, Muito né? bem. Que legal. Pessoal, um Que abraço. legal. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a Daniele. Espero que você volte em breve, Daniele, com mais assuntos, mais novidades, outro curso, quem sabe, esse curso de formação para professores. E só um detalhezinho, conta para o pessoal como é que é essa formação de professores. Você faz consultoria, você só trabalha exclusivamente na sua escola? Vai que alguém se interessa. Vai que alguém se interessa, né? Não, eu trabalho para uma consultoria também como
formadora de professores, não sei se pode falar o nome, acho que Fique à não. vontade. Por mim, tudo Não pode bem. falar, é para a tríade educacional, talvez as pessoas da educação conheçam, eu trabalho com a Lilian Bassic, aí um Legal. nome bastante forte na educação. Faço cursos de storytelling, também de aprendizagem visível, enfim, né? Que também é um outro tema para a gente conversar, é um tema belíssimo, muito hoje em dia também na área de educação. É, Também trabalho, né, por conta, enfim, faço formações quando me chamam, né, de algumas escolas, palestras, tem todo esse trabalho aí paralelo. E a escola que eu não posso deixar, porque a escola é o meu subsídio para ver como as coisas andam, para levar para os professores, né, para as formações, Sim. olha, eu também faço essa parte de escola e eu entendo a sua dor, eu sei o que você está passando hoje em dia. A gente tem que, né, formar essa comunidade aí, conversar sobre tudo que Sem anda dúvida. acontecendo. Comunidade é a palavra. É a palavra. Muito bem. Então Exatamente. agora vocês não têm mais desculpa, pessoal. Vamos chamar a Daniele e te agradeço, Daniele. Um abraço para quem assistiu até aqui e até mais. Até mais. Obrigada.